O STF tem decidido temas importantes em relação à matéria eleitoral, impactando na democracia e no sistema político partidário, podendo ser mencionadas, por exemplo, a verticalização das coligações, a cláusula de barreira, a fidelidade partidária, os critérios para a distribuição do fundo partidário e do tempo de rádio e TV, além do financiamento das campanhas eleitorais. Ao se analisar algumas dessas decisões em perspectiva, seria possível afirmar que as decisões do STF colaboraram, por exemplo, para o cenário de fragmentação partidária atual com todas as consequências daí decorrentes? É possível afirmar que as decisões proferidas pelo STF contribuíram para o aprimoramento da democracia? Elas produziram os resultados ou consequências esperadas? Diante dessa análise, qual deve ser o papel do STF em matéria eleitoral? Árbitro ou protagonista? Bom dia a todos. Com muita alegria que recebemos hoje aqui o ministro Dias Toffoli, a nossa fomentadora, a doutora Ana Baeta Neves, e o ex-ministro Henrique Neves. Prazer, uma honra recebê-los a todos aqui. Aliás, eu diria mais, é uma honra e um prestigiamento muito grande receber o ministro Toffoli, mas não é um prestigiamento inédito, porque o ministro é reconhecidamente um grande amigo da magistratura do Paraná, e sempre que pode, ele consegue organizar a sua agenda assim, e tem atendido sempre os nossos convites, nos prestigiando com a sua comparência aqui, em muitos dos eventos que nós organizamos. E a prova cabal dessa amizade que ele devota à nossa magistratura e ao povo do Paraná é o fato dele ter deixado o conforto e a secura do Planalto Central e vindo enfrentar esse frio curitibano aqui, esse dia frio e chuvoso, tipicamente curitibano aqui. Ministro, muito obrigado pela sua presença aqui, obrigado a todos por aqui estarem. A presença do ministro aqui avulta em relevância, sobretudo nesse momento difícil que nós atravessamos, em que o Supremo Tribunal Federal ele culmina por exercer um papel cada vez mais proeminente na sociedade civil brasileira. Notoriamente, deixou de ser o Supremo, a Suprema Corte deixou de ser aquele excelso pretório distante, lá em Brasília, limitado àqueles que militam na área jurídica, notadamente nas cortes superiores, e passou a ser, hoje em dia, um tribunal do povo, um tribunal popular, um tribunal muito mais próximo da sociedade civil. Hoje, as pessoas mais comuns, talvez as pessoas mais simples, de poucas luzes, conhecem todos os ministros do Supremo como nunca antes se havia notícia de que havia acontecido. Conhecem os ministros, acompanham os julgamentos pela televisão, palpitam sobre as respectivas decisões. É um tribunal muito mais próximo nessa função de garantidor da ordem constitucional e do equilíbrio democrático entre os poderes da República e a sociedade civil. Talvez, aproveitando o período da Copa do Mundo, ministro, não será escusado será dizer que não é difícil encontrar quem saiba, hoje, no Brasil, mais facilmente nominar os 11 ministros do Supremo do que os 11 titulares da seleção do Tite. Nem o Tite sabe. É verdade, ministro. E, já que estamos na metáfora do futebol, o dito popular diz que, no campo, o bom jogador a bola procura. E, por isso, o ministro, a propósito disso, dessa metáfora, o ministro, no biênio 2014-2016, um período de intensa turbulência social na história política recente do nosso país, ele conduziu com muita moderação, com muito equilíbrio e com muita serenidade a Corte Superior Eleitoral, e com muito êxito também. E porque a bola sempre procura o craque, agora, na antevéspera das eleições, que já se avizinham em outubro, o ministro assume a Suprema Corte, a presidência da Suprema Corte e a presidência do Conselho Nacional de Justiça, e deverá enfrentar, nesse mistério, nessa função, talvez a maior e a mais importante eleição, período eleitoral da história da redemocratização do Brasil, desde o debacle, desde o colapso do governo militar. Essa é uma missão para poucos, é uma missão gigantesca, uma missão magna, e que exige muito esforço, e daí talvez a relevância da palestra, ou da conferência, ou do debate, do bate-papo que nós vamos estabelecer aqui agora, que respeita exatamente ao papel do Supremo em matéria eleitoral.
E, para iniciar os trabalhos, então, eu peço licença e passo, se o ministro me permitir, e o ministro também me permitir, passo a palavra imediatamente à doutora Ângela, como nossa fomentadora, para iniciar a sua intervenção. Muito obrigada. Bom dia a todos, bom dia a todas. Eu também agradeço a oportunidade de estar aqui. É uma honra e uma felicidade muito grande de participar desse painel com o ministro Toffoli, agora o ministro Henrique também, e o desembargador Domingos. E vamos começar já. O desembargador Domingos já fez uma introdução, e o nosso assunto é extremamente palpitante e interessante, e vamos aqui debater para saber um pouco, discutir sobre o papel do Supremo em matéria eleitoral. A gente sabe que o STF tem decidido matérias de extrema relevância, de extrema importância no mundo político, na seara eleitoral e partidária também. Costumamos dizer também que muitas reformas, a reforma política que o Legislativo não faz, ou não fez ainda, muitas vezes o Supremo vem a fazer. Acho que as maiores questões que foram definidas nos últimos anos, que impactaram na vida partidária, na vida política, vieram do Supremo Tribunal Federal. Muitas foram festejadas e algumas nem tanto. O Congresso, muitas vezes, acusa o Supremo de legislar, de interferir no papel do Legislativo. E a discussão aqui que a gente traz é exatamente essa. Qual a importância, qual o limite que o Supremo Tribunal tem ou deve ter a respeito das matérias eleitorais e constitucionais, que tudo, o mote é todo constitucional. Saber se é um ativismo judicial, se esse ativismo também tem um limite, até onde o Supremo pode, até onde o Supremo deve ir, qual é o papel que o Supremo exerce, que impacta em todos nós que vivemos a vida eleitoral e partidária, política do nosso país. Então, essas são as questões principais. Ministro Henrique também, depois fique à vontade para tecer suas considerações, e vamos discutir aqui abertamente essa questão. Muito obrigada. Bom dia, desembargador Domingos, bom dia, Ângela, bom dia, Henrique. Cumprimento a todos, a pessoa do nosso presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, desembargador Luiz Oyama, e também registro aqui, com muito carinho, a presença do presidente do Tribunal Regional Eleitoral do meu estado, doutor Padim, desembargador Padim, e é uma alegria voltar aqui a Curitiba para falar com as senhoras e com os senhores. E eu conversei com a Ângela que melhor do que fazer uma palestra, aquela coisa cansativa, é fazer um bate-papo, fazer um debate, Domingos. E, para isso, eu chamei o Henrique, porque ele monopoliza a palavra, então a gente vem aqui e fica escutando ele. O tema deste painel não é um tema fácil, né? É o papel do Supremo Tribunal Federal em matéria eleitoral, se há um ativismo ou se ele atua como árbitro. Em primeiro lugar, o desembargador Domingos destacou logo no início da sua fala que o Supremo hoje tem um outro papel na sociedade. No Brasil, até a Constituição de 1988, o Judiciário ele tinha uma característica que era aquele poder de julgar e resolver os conflitos individuais entre as pessoas. A partir da Constituição de 1988, e aqui eu não vou falar sobre história, Henrique, senão você já ouviu bastante, é isso? Mas toda a formatação, a partir da Constituição de 1988, de direitos que são colocados na Constituição e a necessidade de efetivação desses direitos levou o Judiciário a um outro papel. A introdução de instrumentos processuais de natureza coletiva, a introdução de meios de acesso direto ao Supremo Tribunal Federal, a introdução da chamada sociedade aberta dos intérpretes da Constituição,
evidentemente, leva ao Supremo Tribunal Federal um papel que o Poder Judiciário como um todo não tinha antes. Mas, quando se fala de ativismo, é bom lembrar o seguinte: o Judiciário ele tem as mãos atadas, ele só age por provocação. Ele não acorda de manhã e diz: eu vou decidir que tal ou qual lei é inconstitucional, ou que tal ou qual política pública deve ser implementada ou não. Tudo isso é fruto de provocação da sociedade. E isso faz parte, né, da nossa sociedade contemporânea. E não é exclusivo do Brasil. Não é exclusivo do Brasil, basta lembrar que o Reino Unido não tinha Corte Constitucional. Por uma lei de 2005 e depois, com a instalação em 2010 da Corte Constitucional, o Reino Unido passou a ter uma Corte Constitucional. Até 2008, a França não tinha controle repressivo de constitucionalidade. A Corte Constitucional francesa ela só servia para prestar conselhos à Assembleia Nacional, quando a Assembleia Nacional perguntava se tal ou qual projeto de lei seria compatível ou não com a Constituição francesa. A partir de 2008, uma reforma elaborada, quando Jean-Louis Debré era o presidente da Assembleia Nacional, se deu poderes repressivos. Coincidentemente, o Jean-Louis Debré se tornou o presidente da Corte Constitucional francesa logo a seguir. Mandato que já terminou, e hoje quem é o presidente é o ex-ministro das Relações Exteriores da França, que foi aquele que implementou o painel do clima. Ele renunciou ao painel do clima da ONU, ele renunciou a ser membro do Conselho de Estado francês, ele renunciou a ser o ministro das Relações Exteriores da França para se tornar, por um mandato de 8 anos, o presidente da Corte Constitucional francesa. Ou seja, nós verificamos que há, no mundo ocidental, uma busca pela efetivação dos direitos. Ou seja, a luta pelos direitos, no papel, ela já ocorreu ao longo do século XX. E, nesse século XXI, se inicia com a luta pela efetivação dos direitos, no caso concreto. E essa efetivação se dá através do Judiciário. E aí o Judiciário é procurado em razão dos vários instrumentos. Então, é bom contextualizar essa ideia do porquê que o Judiciário passa a ter um protagonismo maior nesse início do século XXI. Não é algo só do Brasil, não é algo isolado. Nos Estados Unidos, desde sempre assim o foi, tanto que muito se fala do governo dos juízes nos Estados Unidos. Em relação à matéria eleitoral, é das mais difíceis, é das mais complexas e complicadas. Por quê? Porque você tem situações em que os atores que legislam são os próprios destinatários da norma que eles editam. Eles são os destinatários da própria norma. Se há uma matéria em que podemos falar que existe a possibilidade de legislar em causa própria, é a matéria político-eleitoral. Por quê? Sistema partidário, sistema eleitoral, evidentemente que as leis são editadas por quem foi eleito dentro do sistema político-eleitoral que nós vivenciamos. E, ao longo da história, os temas são levados ao Supremo Tribunal Federal e, antes, ao Tribunal Superior Eleitoral. E qual tem sido a realidade? A realidade tem sido a seguinte: a Justiça Eleitoral ou o Supremo toma decisões, essas decisões, numa tentativa de aprimorar a nossa democracia, na melhor das boas intenções, geralmente leva a uma reação do Congresso Nacional. Lembremos da verticalização das coligações através de resolução votada no Tribunal Superior Eleitoral, sob a presidência do ministro Nelson Jobim, em que se estabeleceu, em março de 2002, que, para as eleições daquele ano, não poderia haver coligações nos estados que não fosse dentro da mesma coligação nacional. Isso levou à edição, posteriormente, em 2006, de uma emenda constitucional constitucionalizando as coligações e dando autonomia para haver as coligações
nos estados, independentemente do cenário nacional. E aí aquilo que não estava na Constituição passou a estar na Constituição. Só nas disposições transitórias, na Constituição originária de 88, se falava em coligações. Aí, a partir da decisão do TSE em 2002, que foi levada ao Supremo Tribunal Federal, e o Supremo Tribunal Federal não derrubou a resolução de 2002, mas o Congresso depois reagiu. A questão relativa à fidelidade partidária. A fidelidade partidária, a saída do parlamentar, do partido pelo qual ele foi eleito, que inicialmente o Supremo Tribunal Federal entendia que o mandato era do parlamentar e depois passou a entender que o mandato era do partido e, saindo do partido parlamentar, ele, então, perderia o mandato, a não ser em algumas hipóteses. Só que essas hipóteses eram tantas que criou mais problemas do que soluções. E aí o que vem o Congresso e faz? Faz uma emenda constitucional para dar a janela da mudança de partido. Então, veja, quando o Judiciário vai entrar numa seara estrita do campo político eleitoral, as nossas decisões, elas estão também sujeitas, evidentemente, aos parâmetros da Constituição e das leis. E isso, então, acaba sendo depois discutido no Congresso Nacional e vem, invariavelmente, uma reação normativa às decisões tomadas. Temos agora a questão relativa ao financiamento das campanhas eleitorais, o fim do financiamento por parte de pessoas jurídicas. Qual foi a solução do Congresso? Criar um fundo público extremamente elevado para o financiamento das campanhas eleitorais. Então, sempre vai haver, conforme haja uma decisão do Supremo Tribunal Federal, uma reação no Parlamento. Então, o que é fundamental e o que nós procuramos fazer, Ângela, e o Henrique participou muito disso, quando estava à frente da presidência do Tribunal Superior Eleitoral, foi sempre dialogar muito com o Congresso Nacional. Essa é uma área em que é fundamental o diálogo entre o Judiciário e os destinatários da norma e das decisões judiciais. É necessário conhecer a realidade na qual se pratica a política, na qual se dá a democracia, na qual se dá a realização da vontade do eleitor. Muitas vezes nós temos uma posição, o desembargador Domingos, muito paternalista. Nós temos essa tendência de ser paternalistas, por quê? Porque no Brasil o Estado veio antes da sociedade. Antes de ter sociedade civil, nós tínhamos um Estado estruturado. Então, a sociedade civil vem depois. Então, é comum nós queremos que o Estado resolva tudo, que o Judiciário resolva tudo, que o Legislativo resolva tudo, e os nossos problemas acabaram. Então, é necessário ter em conta que nem tudo será solucionado, né, sem a análise e a participação da sociedade. E cada vez, e vinha falando no voo de Brasília para Curitiba ontem à noite com o Fernando Neves, né? Aliás, existe uma dinastia em Brasília que é a família Neves, né? Neves da Silva. Né? E sai um painel, entra outro, sempre tem um Neves da Silva. E até a Ângela é Neves também, né? A Ângela é Neves também, é verdade. Aí, o que nós temos? O que eu vinha falando com ele? 20 e tantos anos atuando na área eleitoral, acompanhando como advogado, como juiz. Eu estou chegando à conclusão, desembargador Domingos, desembargador presidente Oyama, que eu acho que quanto mais liberdade nós tivermos, vai ser melhor para a democracia. Nós temos muito regramento e, cada vez mais, nós vamos estabelecendo regras, regras e regras. E nós vamos burocratizando. Eu queria ler aqui uma passagem de um livro que eu selecionei vindo de Brasília para cá,
eu vou ler para as senhoras e senhores algumas frases de um livro que depois eu vou citar qual livro é. A história dos tribunais é da judicialização crescente das funções, que, em outras democracias desenvolvidas, são assunto das burocracias administrativas, levando a uma explosão de litígios onerosos, lentidão na tomada de decisões e a aplicação muito incoerente das leis. Os tribunais, em vez de serem restrições ao governo, tornaram-se instrumentos alternativos para a sua expansão. Mais adiante, nessa obra, o autor diz o seguinte: ambos os fenômenos, a judicialização do governo e a disseminação da influência dos grupos de interesse, tendem a minar a confiança do povo no governo. Segue. Então, as pessoas comuns culpam os burocratas por esses problemas, como se eles gostassem de trabalhar sob uma montanha de regras detalhadas, ordens judiciais, cartas marcadas e comandos complexos vindo dos tribunais e dos legisladores, sobre os quais eles não têm controle. O judiciário não é eleito. Não tem responsabilidade política de, a cada 4 anos, se apresentar perante os cidadãos. Em resumo, há leis e democracia demais para a capacidade do Estado. Isso está num capítulo de um livro, eu vou citar o autor, e esse capítulo chama Um Estado de Tribunais e Partidos. A epígrafe deste capítulo é a seguinte: como o judiciário e o legislativo continuam a desempenhar papéis acima do normal no governo americano, como a falta de confiança no governo leva a soluções judiciais para problemas administrativos, como o legalismo antagônico reduz a eficiência do governo. Francis Fukuyama, em obra editada em 2017. O famoso Francis Fukuyama, do fim da história, que é um grande sociólogo e economista norte-americano. Parece que está falando sobre o Brasil. Parece que está falando sobre o Brasil. E aí eu já havia citado França, já havia citado o Reino Unido, cito agora os Estados Unidos, e semana passada, o que nós tivemos? A fragmentação partidária no Brasil foi uma reação à decisão do Supremo em razão de acabar com o sistema Não. A cláusula de que não é de barreira, né? Era uma cláusula de desempenho. A cláusula de desempenho era o nome que eu estava querendo lembrar, não é de barreira, de desempenho, porque, na verdade, era uma cláusula de desempenho, não uma cláusula de barreira. A cláusula de desempenho, isso levou à fragmentação dos partidos. A Espanha acabou de formar um governo com o Partido Socialista que tem apenas e tão somente 24% do parlamento espanhol. Pedro Sánchez, o novo primeiro-ministro espanhol, ele só tem 24% de apoio. A Itália formou uma coalizão com Giovanni Conte. Giovanni Conte foi escolhido semana passada, primeiro-ministro italiano, depois de outras tentativas que se frustraram, numa coligação em que está a Liga do Norte e o Movimento 5 Estrelas. Completamente opostos. A Angela Merkel, ela continuou primeira-ministra da Alemanha numa coalizão com o Partido Socialista, a sua oposição. A sua oposição. Porque nenhum partido tinha como formar um governo de coalizão na Alemanha.
Então, a fragmentação da política, na verdade, ela nada mais é, nada menos é do que a fragmentação da chamada sociedade líquida em que nós vivemos e que Bauman foi o grande filósofo que conseguiu captar isso e traduzir em palavras o que estava ocorrendo no mundo. É aquele mundo em que as pessoas sabem o que não querem, mas não sabem o que querem. É um mundo da fragmentação, fragmentação da sociedade, fragmentação através das redes sociais, fragmentação que mina as relações pessoais, humanas, familiares, e que é uma fragmentação que é muito mais comandada pelos interesses econômicos do que pela política. Ou seja, a política, e quando falamos de direito eleitoral, de direito partidário, nós estamos falando do meio instrumental de tomada do poder numa sociedade democrática, de acordo com as regras do jogo estabelecidas democraticamente, para conduzir os interesses de uma sociedade. E nessa fragmentação, nós não chegamos a uma unidade de propósitos. Nós estamos há poucos meses da eleição presidencial, 4 meses. Quem apresentou um projeto de nação? Quem apresentou um projeto de nação? Quem apresentou uma proposta para o Brasil? Absolutamente ninguém. Quem está no comando? Mas o judiciário tem tomado decisão assim, assado, tá assim. O judiciário só age provocado. Chega a ação lá, nós temos que decidir. Nós temos que tomar decisão. E nós não nos furtamos a tomar decisão. Acertamos? Acertamos na grande maioria das vezes. Às vezes podemos errar, podemos. Talvez a questão da cláusula de barreira, cláusula de desempenho, tenha sido uma decisão equivocada do Supremo Tribunal Federal. Mas, se nós formos olhar a redação da lei era horrível. A redação da lei era horrível, porque a lei dizia o seguinte: não terá o deputado eleito por um partido que não alcançou 5% dos votos nacionalmente, com no mínimo 2% em pelo menos 9 estados, ele não terá direito à liderança, ele não terá direito a participar de comissões. Ou seja, a Lei 9.096, no que diz respeito à cláusula de desempenho, ele estabelecia um deputado de primeira classe e um deputado de segunda classe. E o Supremo entendeu, por essa via, que não era possível fazer essa distinção. Poderia, naquela época, ter dado uma interpretação conforme. Mas, em 2005, isso foi julgado em dezembro de 2005, a técnica da interpretação conforme ainda não era uma técnica tão difundida como hoje se tornou rotineira nos tribunais, e em especial no Supremo Tribunal Federal. Então, nós temos que sempre analisar as questões de acordo com a conjuntura do momento. Talvez hoje a decisão do Supremo seria dar uma interpretação conforme. O deputado ele é eleito, ele tem direito a participar das comissões, ele tem direito a ter o partido uma liderança, o que ele não vai ter direito é acesso ao fundo partidário e ao tempo de televisão. Mas não foi isso, Ângela, que levou a uma fragmentação política, não foi isso que levou à criação de 35 partidos no Brasil, não foi isso que levou a ter 25 partidos com representação no Congresso Nacional. Essa fragmentação é da chamada sociedade líquida, da sociedade fragmentada, em que cada cidadão hoje está empoderado. E numa sociedade democrática é você empoderar, através do telefone celular, do smartphone, você empoderar 150 milhões de pessoas, que são os eleitores brasileiros, e que querem dar a sua opinião sobre tudo e sobre todos. Então, nós temos que saber conviver, que a sociedade atual ela vai viver num sistema de governança caótico. Nós temos que ter esse diagnóstico. Isso que o Fukuyama fala de decisões incoerentes, decisões contraditórias, decisões antagonistas,
nós estamos só no início. Nós temos que ter a compreensão que nós estamos numa sociedade de transição. Nós estamos num momento de transição. Humberto Eco falou sobre isso pouco antes de morrer, em sua última obra. Ele diz claramente isso, que a sociedade pós-moderna, quando se fala em sociedade pós-moderna, é uma sociedade em que o passado e as estruturas do passado já não existem mais, e você não sabe o que vai vir no lugar. Nietzsche antecipou isso há 100 anos. Há mais de 100 anos atrás, quando Nietzsche falou, decretou, Deus está morto. E o que virá no lugar de Deus? Essa colocação de que a sociedade sabe o que não quer, mas não sabe o que quer, eu acho que retrata bastante para onde a gente está indo e por que a sociedade está sendo conduzida dessa forma. E aí a sociedade se apega ao quê? Ao Poder Judiciário. Então, todos os conflitos, né, vão sendo levados ao Judiciário, que é o poder que, em grande medida, tem a maior credibilidade da sociedade. É a última palavra nesse turbilhão de ideias, de conflitos que a gente vive e o descrédito da classe política, infelizmente, que existe. Eu vou perguntar ao ministro Henrique, nesse contexto que nós estamos falando de levar ao Poder Judiciário, ao Supremo Tribunal Federal, esses conflitos, esse descrédito com a classe política, com o Poder Legislativo, que é o destinatário e quem cria a norma. Quando o Supremo Tribunal Federal, por exemplo, eu tenho a impressão, posso estar enganada, mas que uma das razões, além dessa, claro que o ministro Toffoli mencionou da sociedade muito diversa, mas uma das questões que realmente impulsionaram mais também a fragmentação partidária foi quando o Supremo definiu a fidelidade partidária. Porque foi uma decisão muito festejada no momento, e realmente a ideia, a lógica era perfeita, porém o Congresso, obviamente, aí o TSE teve que abrir as hipóteses, né, de justa causa para o parlamentar não ser considerado infiel, e aí abriu-se uma janela que aí me parece que isso também foi relevantíssimo para que existam hoje tantos partidos no país. Relevante, Ângela, mas também eu acho que eu não sei, eu acho que todos estão querendo achar um culpado. Ninguém está satisfeito com a situação, então alguém tem que ser culpado de tudo. Então, horas é o Supremo, tem horas que é o Congresso, tem horas que é o Poder Executivo. Então, ninguém tem méritos mais no país. Hoje em dia só se aponta a culpa. O Joelson ontem aqui fez um discurso maravilhoso, mas cadê a solução? Nós precisamos, acho que, juntar, se os três poderes são harmônicos, independentes, tem que, como o ministro Toffoli disse aqui, que nós fizemos esse papel, eu fui ao Congresso Nacional várias vezes, para tentar compor, porque eu ainda dizia, o Congresso Nacional, aqui não tem dúvida, é uma casa de vencedores, o Juscelino já dizia isso. Agora, a Justiça do Trabalho é uma casa de perdedores, não os juízes, mas as partes, pelo menos uma das duas vai perder. Os problemas que surgem na eleição, a Justiça Eleitoral sabe melhor do que o Congresso Nacional. O Congresso sabe o êxito da eleição, porque as pessoas foram eleitas. Só que tem essa dificuldade. Nós estamos aqui, o Tribunal Superior Eleitoral, ainda esse mês, cassou prefeitos de 2016, porque problemas, não estou dizendo de abuso de poder, algo que ocorreu no curso da eleição, mas para saber se eles podiam ou não ter sido candidatos. 2 anos depois, nós chegamos para a população e falamos, aquele voto que você apostou, que o voto se transformou numa aposta, não valeu, porque aquela pessoa não podia ter sido candidata. É um problema que eu acho que a gente tem que solucionar. Agora, o problema da fragmentação dos partidos, ele não é... todo mundo diz,
E veio da cláusula de barreira, do artigo 13 da 9.096, que foi declarado inconstitucional, a DIN 1351, 1353, salvo engano, e depois veio por conta da criação, e foi incentivado com o problema da fidelidade partidária. Eu fiz uns levantamentos agora para o site do IBRAD, vou fazer uma propaganda do site, o site tem toda a legislação, desde ordenações manuelinas, filipinas, www.ibrad.org.br, para poder pesquisar, porque eu acho que a gente tem que ver o que aconteceu para poder falar para o futuro e tentar não repetir alguns erros do passado, principalmente na legislação. 35 partidos, mas de 2009, vamos pegar a última data, para cá são só 8. E não são 8 com representação no Congresso. Então, antes dessas decisões, já existiam 27, que foram nascendo e criando, e cria aqui, cria ali. Era um processo de criação sem muita... não vou dizer que era sem fiscalização, mas era muito complicado, porque era cada cartório, mandava para cada TRE, e depois chegava o TSE só o número de certidões, e depois isso modificou, e as certidões começaram a chegar no TSE, e não se sabia se aquela certidão estava em duplicidade ou não. Então, eu acho que a fragmentação dos partidos pode ter isso, mas eu acho que a insatisfação geral da sociedade de querer ter alguma resposta e não saber como, e da mesma forma que os políticos, eu acho que eu parodiando o ministro Toffoli aqui, que eu acho que ele falou hoje já, se for o extremo, cada deputado vai querer ser o seu partido, cada um vai querer ter o seu, cada um quer ser o dono. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em democracia interna dos partidos, a gente precisa transformar o partido no real significado de parte da sociedade. Agora, eu vou, para falar bem pouquinho, porque eu já falei muito, fazer uma pergunta ao ministro Toffoli, que é uma das maiores dificuldades que eu vejo, e eu não sei como resolver. A Constituição diz, no artigo 16, que toda lei que entra na vigência, ela não se aplica na eleição que ocorre dentro de um ano. O Supremo Tribunal Federal, no acórdão do ministro Gilmar, disse que isso também se aplica à jurisprudência, ou seja, ao próprio julgamento das ações. Como que nós resolvemos um problema que agora todos os prazos, não existe mais prazo de um ano? Eles concentraram tudo em 6 meses. Filiação partidária, criação de partido, domicílio eleitoral, tudo é 6 meses. Então, a legislação tem que ser feita um ano antes. O TSE tem que fazer as resoluções até março. Já são 9 meses para a eleição. O Congresso não resolve, historicamente, nenhuma alteração, e todo ano ímpar tem alteração, antes das 48 horas, 72 horas finais. Essa última de 2017, o Diário Oficial publicou as 2 leis que foram alteradoras, da 9.504 a 9.096, saiu às 11h30 da noite do último dia. Essas leis, por mais que a gente tenha o diálogo, de vez em quando aparece um jabuti. É jabuti que eles chamam, né? E aparece aquele, por exemplo, da doação oculta, aquele artigo foi escrito em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral. Aí, na votação, alguém colocou lá uma vírgula, não precisando revelar a fonte da doação indireta. Como tratar a matéria que é legislada um ano antes da eleição, é regulamentada 9 meses antes da eleição, e ela toda é passível de controle de constitucionalidade. E esse controle de constitucionalidade vai ter impacto na eleição. O Supremo Tribunal Federal, ele não é uma corte exclusivamente eleitoral, é um tribunal que ele tem uma quantidade absurda e enorme de processos, onde se examina tudo. A pauta do Supremo, não por conta dos ministros, pela quantidade de trabalho que tem, é a mais variada e não tem como ser selecionado e dito, agora nós vamos fazer só isso. Como resolver o problema de não deixar essas ações interferirem no processo eleitoral, já em curso? E o que é pior, e se elas não interferirem agora, na frente, a solução seria sempre declarar inconstitucionalidade, mas só para o futuro, deixando o que foi errado passado? Como que a gente faz para muda a Constituição, passa para 2 anos? Como, tem alguma solução? O Henrique Neves, presidente do IBRAD, Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral, ele fez todo esse nariz de cera, porque a pergunta que ele queria saber é o seguinte: o autofinanciamento que você é o relator vai ser julgado ou não vai ser julgado? Essa está na Procuradoria, essa não depende de Vossa Excelência. Domingos, né?
Esquece, passa para a eleição passada. 5 minutos você ficou perguntando, fazia a pergunta direto. Está na Procuradoria-Geral da República para dar parecer. Eu não tenho como levar, porque não está conclusos. Mas a pergunta dele tem pertinência. Uma vez iniciado o processo eleitoral estrito sensu, convém que o Supremo Tribunal Federal, e não só no período eleitoral estrito sensu, que ele já delimitou em 6 meses, em razão das mudanças de filiação, de mudança de partido e das desincompatibilizações, que já eram 6 meses, a grande parte, a maioria delas, e há uma tendência, então, em unificar o processo eleitoral em 6 meses e não mais em 1 ano, o que tem razoabilidade, porque no mundo que nós vivemos, um mundo dinâmico, um mundo cada vez mais rápido, o mundo do Twitter, o mundo... 1 ano é um tempo, é uma eternidade. Não é? Então, a tendência é essa mesmo. Mas, independente desses 6 meses, o fato é que o Tribunal Superior Eleitoral tem 6 ministros do Supremo. Eu sempre digo que tem 6. Por quê? São 3 titulares e 3 substitutos. Ou seja, isso é exatamente para dar uma estabilidade à jurisprudência e à gestão da eleição, que é organizada pelo Tribunal Superior Eleitoral, pela Justiça Eleitoral como um todo. A interferência do Supremo Tribunal Federal em matéria política e eleitoral, reformando decisões do TSE, ela tem que ser, e é, residual. Ela tem que ser rara. E, uma vez iniciado o processo eleitoral, não há mais que ficar se interferindo nestas interpretações, a não ser em decisões que o tema constitucional seja realmente, de uma maneira flagrante, como diria o Pertence, chapadamente visível. Veja o problema que trouxe a demora da decisão do Supremo em relação à aplicação da Lei Complementar 135 de 2010 nas eleições de 2010. Antes de se ter uma decisão, teve vários candidatos que renunciaram e outros que ficaram. Os que ficaram, nós temos 2 casos concretos. O primeiro caso que chegou para julgamento no plenário do Supremo, em setembro de 2010, foi Joaquim Roriz. Ele renunciou antes. Jarbas, o senador do Pará, Jader Barbalho, ele continuou candidato. E aí o caso dele passou a ser o caso, e foi julgado depois da eleição. E foi decidido, então, que não se aplicava a lei da ficha limpa, porque sancionada em junho de 2010, a menos de 1 ano das eleições. Então, não houve uma decisão a tempo e a hora para dar uma estabilidade. Houve políticos que desistiram, candidatos que desistiram e candidatos que se arriscaram. Os que se arriscaram, no caso específico, acabaram com... Se ganharam nas urnas, acabaram ficando com o mandato, como é o caso do senador Jader Barbalho, que até hoje é senador eleito em 2010. Em 2010, naquele período. Pois bem, então, o ideal, embora a pergunta dele seja em concreto, mas falando em tese, o ideal é exatamente que, uma vez chegada o período de 6 meses, 5 meses, já se tenha a estabilidade das normas e que realmente a jurisprudência não oscile mais, que a jurisprudência não se fragmente, que a jurisprudência não tome decisões antagônicas. E o ministro Henrique Neves falou de um tema que me fez lembrar de uma outra situação, mas que implica diretamente no nosso quadro político brasileiro. Ele falou em Jabuti. Quem é de Brasília sabe de uma célebre frase que se diz que é de Ulisses, outros dizem que é de Tancredo, mas eles devem ter ouvido de antigos. Jabuti
em cima da árvore, ou foi enchente, ou foi mão de gente, porque jabuti não sobe em árvore. Jabuti não sobe em árvore. Qual é o grande problema que aconteceu recentemente e que ninguém fala sobre isso na vida política, parlamentar, legislativa brasileira? Foi a emenda constitucional que alterou o rito das medidas provisórias, obrigando a votação das medidas provisórias. Eu era assessor parlamentar no Congresso quando essa discussão veio, e todos nós achávamos um absurdo ter que reeditar medidas provisórias a cada 30 dias. E a cada 30 dias se reeditavam as medidas provisórias e não se votava. Medidas provisórias reeditadas 100 vezes, 105 vezes, 120 vezes, vigorando por anos a fio, sem votação no Congresso. Então, vamos obrigar o Congresso a votar as medidas provisórias editadas pelo governo. E assim foi decidido. 60 dias mais 60 dias, no máximo 120. Nos últimos 45 dias, tranca a pauta do Congresso. Isso acabou com a discussão política no Congresso, nas comissões. Por quê? Porque os interesses todos se voltaram para as emendas jabuti, ou emendas submarino. Como é obrigatório pautar para votar, o que os líderes partidários faziam? Olha, eu tenho aqui um cacife de 50 deputados. Eu me alio ao outro líder do partido X, do partido Y, do partido Z, a gente consegue colocar essa emenda do seu grupo de interesse, porque vai ter que votar. Então, a gente coloca a emenda submarino, ou a emenda jabuti. As comissões, Comissão de Constituição e Justiça, as comissões de finanças, comissões que debatiam, comissões de meio ambiente, comissões que tratavam dos grandes temas, debatendo, fazendo legislação com qualidade. Esse debate deixou de existir, porque todo mundo se volta no plenário para colocar uma emenda. Não é à toa que o Supremo Tribunal Federal acabou dizendo que é inconstitucional as emendas em medida provisória que não digam respeito à matéria veiculada na edição da medida provisória. Por quê? Porque isso virou um mercado. Isso virou um mercado e isso esvaziou as comissões. Então, muitas vezes, a gente fica discutindo a tese, a teoria, mas a realidade, ela é mais forte. Para citar Ulisses Guimarães novamente, Sua Excelência, o fato. O fato é, o parlamento brasileiro, ao ser obrigado a votar as medidas provisórias, numa ideia que todos nós, eu estava lá, eu participei das reuniões na sala da presidência da Câmara como assessor parlamentar, discutindo o texto. Aloysio Nunes Ferreira, hoje ministro das Relações Exteriores, era o relator da emenda constitucional, da PEC, presidente da Câmara, Aécio Neves, discutindo como resolver o problema das inúmeras MPs. Então vamos obrigar o Congresso a votar. Isso diminuiu o Congresso Nacional, isso não engrandeceu o Congresso Nacional. Aí, sem querer citar nomes, determinados líderes começaram a negociar de acordo com as suas bancadas. E isso reflete na liderança dos partidos políticos. Isso reflete na criação de partidos políticos, porque o cidadão fala, eu também quero ser líder, eu também quero aqui ter 10 votos, porque aí o meu cacife vai ser de tantos por cento em relação à aprovação de uma dada emenda. E Curitiba desvendou muito disso. Não vamos negar os fatos. Mas isso diante de uma emenda constitucional com os melhores dos propósitos. Vamos fazer o Congresso voltar a ser empoderado. Era melhor as reedições constantes de medida provisória por parte do presidente da República, em que os outros projetos de lei que emanavam do seio do parlamento eram discutidos nas comissões, eram debatidos a fundo. Um projeto de lei de um código, um projeto de lei de matéria eleitoral partidária. Então, vejam,
Nós temos que ter muito cuidado com as boas intenções. Alô? A gente ainda tem um tempinho. Então, nesse contexto das boas intenções e do Supremo, desse papel do Supremo em matéria eleitoral, me veio também em mente uma das últimas decisões do Supremo a respeito uma política afirmativa, né, de garantir às candidatas mulheres 30% dos recursos partidários, proporcionalmente ao que já está previsto na lei em relação às vagas em campanha eleitoral, na eleição proporcional. E aí, me parece que o Supremo Tribunal Federal teve uma feliz decisão. Me parece que, realmente, muitas vezes, ele realmente faz o papel de protagonista na área eleitoral, nas decisões da seara eleitoral. E eu queria que o senhor comentasse se realmente essa talvez seja a última pergunta, se realmente o papel tem que ser de protagonista ou apenas de árbitro dessas decisões. O Supremo Tribunal Federal, quando foi pensado no final da monarquia, a monarquia que já vinha caindo no final do século XIX, ele foi pensado para ser o substituto do poder moderador. Isso não sou eu quem digo, são vários autores que dizem. E Raimundo Fauro, na sua grandiosa obra, Os Donos do Poder, ele diz claramente: não foi o Supremo que faltou à República, foi a República que faltou ao Supremo. O Supremo não conseguiu assumir o papel de ser o poder moderador. E quem assumiu? Os militares. Só que os militares, em 1964, ao invés de serem os árbitros dos grandes conflitos da nação brasileira, como foram ao longo da história da República, eles resolveram, ao invés de arbitrar, assumir o poder. E ficaram 21 anos no poder, de 64 a 14 de março de 1985. E, com isso, eles tiveram um desgaste de legitimidade. Um desgaste muito grande de legitimidade, e eles deixaram de ser o árbitro da sociedade brasileira. Com a Constituição de 88, com a luta por direitos, com a grande participação da sociedade civil que houve durante a Constituição de 88, se edita, então, e se promulga um novo pacto social, político, econômico da sociedade brasileira, que é a Constituição de 88, que vale o registro, completa, em 5 de outubro, 30 anos de vigência. E aí, o que se pensaram, o que se pensou, o que pensaram os constituintes da época? Plínio de Arruda Sampaio escreveu sobre isso em jornais da época. Outros constituintes escreveram sobre isso nos jornais da época. Eles diziam o seguinte: como é que nós vamos ter uma Constituição que garante uma outra sociedade, uma nova sociedade, um novo modelo de pacto político, econômico e social, com um judiciário retrógrado, com um judiciário e com uma Suprema Corte que foi indicado pelos militares? E daí, Plínio, que tinha sido promotor, Hélio Bicudo e outros, na Associação Nacional dos Procuradores da República, Álvaro Ribeiro das Costas, na Procuradoria-Geral da República, José Paulo Sepúlveda Pertence. Nós temos uma solução para isso. Vamos criar uma instituição que vá realizar e conseguir trazer a efetividade dos direitos em nome da sociedade. Porque, como eu disse antes, logo no início, no Brasil o Estado veio antes da sociedade. Então, a sociedade quer tudo do Estado. Nós somos Estado dependentes. Nós somos viciados em Estado. A gente não consegue viver sem Estado. O Estado tem que resolver todos os nossos problemas. E, nessa visão, o que eles pensaram? Nós vamos ter um judiciário à antiga, tal qual o surgimento do Supremo Tribunal Federal no início da República, e que Raimundo Fauro também explica. Emília Viotti também explica.
Criamos o Supremo Tribunal Federal em 1890, com a República, mas os seus integrantes eram todos nomeados pela monarquia. A cultura era a cultura da época em que não havia controle de constitucionalidade. Nós vamos criar a Constituição de 1988, mas o judiciário que está aí, o Supremo que está aí, tem a cultura do regime militar. Então, nós temos que empoderar uma outra instituição. E é daí que se explica o extraordinário poder que tem o Ministério Público no Brasil. A Constituição deu esse empoderamento como a alternativa para a sociedade brasileira numa espécie de quarto poder. Conhecendo a história, verificando a realidade, a gente consegue compreender as discussões que hoje se dão. O porquê de um protagonismo hoje, por exemplo, do Ministério Público. Porque ele foi criado para isso mesmo. Ele foi criado para ser um contraponto ao judiciário. Porque o judiciário que se via, o judiciário que Pertence via, o judiciário que Álvaro Ribeiro da Costa via, o judiciário que Hélio Bicudo via, o judiciário que um Raimundo Fauro via, um judiciário eles viam um judiciário retrógrado. Quando vêm os governos eleitos pelo povo e muda os integrantes do Supremo, muda a filosofia do Supremo. Basta lembrar que o mandado de injunção só foi efetivado pelo Supremo Tribunal Federal em 2007, como um instrumento de fazer valer o vazio normativo, editando a regra se o Congresso não o faz. De 6 de outubro de 1988 até agosto de 2007, o Supremo dizia que o mandado de injunção era igual a uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. A única coisa que se podia fazer era notificar o Congresso Nacional. Diga-se, com os votos vencidos de Carlos Veloso e Marco Aurélio. Marco Aurélio, em 2007, de vencido passou a ser vencedor, foi ele o relator deste caso relativo ao mandado de injunção em agosto de 2007. Então, veja, o tempo que a sociedade brasileira, que o Supremo demorou para ter uma nova filosofia, é o tempo da mudança dos seus integrantes. E quando se diz que o Supremo está exposto, que o Supremo, o desembargador Domingos falou, a sociedade não sabe quem são os titulares da seleção e sabe quem são os 11 ministros do Supremo. Eu acho muito bom. Eu sou a favor das transmissões, eu sou a favor da sociedade debater, criticar. Por quê? Porque assim é que se faz numa democracia. Nós temos que debater quem vai ser indicado, como se ocorre nos Estados Unidos. Tem que se debater qual é o perfil desse magistrado, ele vai ser conservador, vai ser liberal, vai ser progressista, quais serão as posições dele. Isso é extremamente interessante, é extremamente necessário numa democracia, porque o judiciário hoje é um ator, e não deixará de ser, da democracia. Não existe democracia sem um judiciário independente. Não existe. E, com todos os problemas que pode se dizer, com todas as críticas que pode se apontar em relação, mas tem liminar, caça liminar, toma decisão, não toma decisão, demora, etc. e tal. Pessoal, qual é a outra solução? Qual é o outro árbitro possível? Raimundo Fauro já disse, outros já disseram. Quem vai ser o poder moderador na sociedade brasileira? Agora, a Ângela faz a pergunta, árbitro ou protagonista? Árbitro ou protagonista? É evidente que nós não podemos ser protagonistas. Por quê? Se nós formos ser protagonistas, nós vamos cometer o mesmo erro que as Forças Armadas cometeram em 1964. Em 1º de abril de 64, eles entraram para arbitrar
uma crise na sociedade brasileira. No dia 15 de março de 1964, Castelo Branco era eleito presidente da República para terminar o mandato de João Goulart, que terminaria em 65. Era uma transição. Aí, dessa transição, veio o AI-2, o AI-3, o AI-4, o AI-5. E ficaram 21 anos de poder. Eles se tornaram protagonistas. Se o judiciário, Ângela, quiser ser o protagonista da sociedade brasileira, se o judiciário quiser ser aquele que se acha numa missão iluminista, de entender que a história começou com ele, eu cheguei aqui e a história começou comigo. Eu estou mudando a história do país. Quem diz isso está enganando a sociedade. Não está construindo nada, está vendendo ilusões. Está vendendo ilusões. E se nós quisermos ser protagonistas, nós vamos ser substituídos. E por quem? Então, nós temos que ter prudência. Se nós somos o poder moderador, se nós somos o árbitro da sociedade, nós não podemos ser jamais protagonistas. Nós temos que ser prudentes. Prudentes. E legitimados pela prudência. Eu estou preocupada com o ministro Henrique, que falou pouco hoje. Não, mas eu acho que esse evento tem, ao meu ver, o desembargador Neves, no primeiro dia, falou uma coisa muito pertinente, que ativismo é a decisão que é contrária ao nosso interesse. Então, sempre se põe como ativismo aquilo que é contra o nosso interesse. Eu acho que a palestra, a conferência, a verdadeira conferência do ministro Toffoli hoje, responde a todos esses aspectos que nós temos que prestar atenção. Destaque, Sua Excelência falou, quanto maior for a liberdade, melhor será a democracia. Quanto mais proibição, mais entrave nós teremos. Eu construí uma frase, não sei se alguém já escreveu sobre isso, o seguinte: a proibição leva à corrupção, a liberdade leva ao controle. Eu acho que é tudo que tem que se dizer. Nós temos que ter transparência para poder ter o controle e temos que ter liberdade. Parabenizo Vossa Excelência mais uma vez. Bom, eu só quero agradecer mais uma vez a presença de todos, a presença do ministro Toffoli, desembargador Domingos, ministro Henrique Neves. Eu quero agradecer a toda a organização do evento pelo convite, pela excelência, mais uma vez, no Congresso Brasileiro de Direito Eleitoral. E é isso, gente. Muito obrigada e bom dia a todos. Infelizmente, o nosso tempo está esgotado. Eu quero... Na hora. Nós fomos pontuais. Eu quero agradecer em nome da Associação dos Magistrados do Paraná e da Escola da Magistratura. Só deixar um registro, só para provar, eu falei bem pouco nesse painel. Em nome da Associação dos Magistrados do Paraná e da Escola da Magistratura do Paraná e aos organizadores do evento, quero agradecer enormemente a presença do ministro Henrique Neves, da nossa fomentadora, a doutora Ângela Neves também, e especialmente ao ministro Dias Toffoli, com a segurança de que a conferência foi muito proveitosa e profícua, inclusive, para a disseminação de um debate sobre um tema desse de magna importância, que é a intervenção do Supremo Tribunal nessa matéria eleitoral. Desejo também, do fundo do coração, êxito ao ministro nessa função que, em setembro, vai assumir como presidente da Suprema Corte. E sucesso, em primeiro lugar, porque o ministro merece. Em segundo lugar, porque o sucesso do ministro na condução da Suprema Corte seguramente se reverterá em sucesso para todo o jurisdicionado brasileiro, será sucesso também para a sociedade brasileira. E será uma tarefa gigantesca, sem dúvida, mas como gigante também é o nosso país e gigante é o nosso povo brasileiro. Muito obrigado.